Nós temos um prazer imenso de receber conosco uma referência no meio educacional brasileiro, que é o professor Luciano Sattler. O professor Luciano, ele é reitor do Centro Universitário Isabella Hendricks e diretor da Escola Isabella Hendricks em Belo Horizonte, né, Minas. É doutor em administração pela USP. É também membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Educação à Distância, né, a ABED. Foi vice-reitor da Universidade Anhanguera Uniderp. Foi também coordenador geral de educação à distância da Universidade Mackenzie. O professor Luciano é bem conhecido, né, como eu já disse, no mercado educacional. É uma pessoa que domina vários assuntos, tanto na área de ensino superior quanto no ensino básico, mas fala muito bem, estuda a respeito de educação à distância, de inovação, e é exatamente esse assunto que o professor Luciano vai estar falando conosco, né? Professor Luciano, seja bem-vindo. Nós queremos agradecer muito por você ter aceito o nosso convite e temos certeza que Deus vai abençoá-lo aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, nesta palavra que você vai trazer para a gente hoje. O professor Luciano vai falar sobre a BNCC e a urgência da inovação na escola. Vamos lá, professor Luciano. Muito obrigado. Obrigado, senhor, professor Rogério, por esse convite. Te agradeço muito, me sinto muito honrado. Rogo a Deus saúde sobre a sua família, que Deus continue abençoando a você, a Prospecta, ao Léo e ao trabalho bonito que vocês fazem. As nossas escolas cristãs de confessionalidade evangélica precisam desse tipo de apoio, né? E esse tema de hoje, de BNCC e a urgência da inovação, eu creio que vem justamente tentar colaborar. Nós estamos, talvez, passando por um momento dos mais difíceis da história, uma mudança paradigmática de grande monta. Então, agradecer esse tipo de evento, ajuda as pessoas a renovarem a esperança, e especialmente saberem endereçar o seu planejamento, endereçar os seus esforços nesse tempo, né? Um tempo em que as suas escolas cristãs têm um papel, na minha opinião, fundamental, tanto durante a pandemia quanto no pós-pandemia, porque o mundo inteiro está entendendo um pouco mais sobre a fugacidade, né? O quanto que a vida é algo tão frágil e nós, cercados de sinais de morte por todos os lados, nós anunciamos vida. Anunciamos vida por meio do Evangelho, anunciamos vida por meio da educação, e nós fazemos essa mescla entre educação e Evangelho de uma maneira não proselitista, mas de uma maneira que testemunha para o mundo que existe um outro caminho, né? Um caminho que realmente pode ajudar as famílias, ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens a se localizarem, a se ubicarem no mundo, né, de uma maneira diferente, com mais sentido, com mais significado. Nós estamos num momento de difícil sobrevivência, não é fácil sobreviver a esse tempo, mas é um tempo também que vai exigir de nós, mais do que sobreviver, aprender a nos superarmos, porque não vai ser possível retornar exatamente da mesma forma como nós sempre atuamos. Essa pandemia, ela está causando um efeito cultural muito diferente, eu chamo de aceleração pandêmica, é um gatilho de aceleração da cultura. Então, algumas tendências que antes se anunciavam para serem plenamente realizadas a médio e longo prazo, pensando aí em 3, 5, 10 anos, na verdade, agora esse prazo foi encurtado, especialmente pela adoção intensiva de tecnologia na educação, e no meio disso tudo, nós temos a BNCC, que já começamos a implementar, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, e agora o grande desafio que vem pela frente, que é o ensino médio, como dar conta dessa ampliação da carga horária
e todas as outras mudanças, que são mudanças fulcrais no nível do ensino médio. Eu preparei aqui para vocês um material que eu já disponibilizei, vocês vão receber isso para depois, então não se preocupem em copiar, vocês vão receber isso aí, e tem muitos links nesse material para que você possa navegar e consultar posteriormente, né? Então, o título que nós demos foi a BNCC e a urgência da inovação na escola. Hoje eu faço parte do Conselho Superior da Associação Brasileira de Educação à Distância, e eu também faço parte hoje, representando a ABED, do Fórum Nacional de Educação, que discute a CONAE, que vai alimentar o novo Plano Nacional de Educação, e um dos eixos da FNE que se aproxima é a escola para o futuro. Então, o meu desafio aqui com vocês é pensar nessa escola para o futuro. E por que para o futuro? Porque se você recebe uma criança hoje na sua escola, dificilmente ela vai ter emprego daqui a 18 anos, 20 anos. As relações do mundo do trabalho estão mudando radicalmente. A matriz produtiva do mundo está fortemente impactada pela economia digital. O professor Valceni já nos alertou ontem, na sua brilhante palestra, sobre essa necessidade de reinvenção, de inovação disruptiva, de inovação radical que nós precisamos ter para esse novo tempo. Então, eu vou seguir um pouco por aí para que a gente possa tentar colaborar com vocês, e é uma reflexão para mim também como gestor, né? Esse material inicial, por exemplo, da educação infantil, vocês vão clicar, tem um link, vai levar para vocês, são as principais mudanças que a BNCC traz para a educação infantil, com destaque para a questão dos campos de experiência, nessa que é justamente o segmento mais sofrido aí, né, durante a pandemia. Como que vai ser essa retomada, né? Inclusive, agora eu pude colaborar com a escrita do que o Conselho Nacional de Educação vai discutir sobre como fazer o cômputo da carga horária dos anos desse tempo de pandemia, quando retornarmos ao presencial, lembrando que isso não vale para a educação infantil, que está liberada tanto dos dias letivos quanto também da carga horária. Eu não quero entrar nesse detalhe, vocês já conhecem esse material, eu só trouxe apenas, se alguém não conhece, aqui tem um resumo nesse infográfico muito bom, assim como no ensino fundamental, que está aqui organizadas todas as mudanças, tem um link para você poder acessar. Então, como que é no ensino fundamental? As mudanças na arte, né, na unidade curricular de arte, na unidade curricular das ciências da natureza, da educação física, da geografia, da história, da língua inglesa, da língua portuguesa, da matemática. Ou seja, mesmo que você já tenha feito toda uma nova escrita curricular, adaptando o seu ensino fundamental e a sua educação infantil, e conectando o que você faz, as suas unidades curriculares, as suas atividades, com as competências e habilidades previstas na BNCC, se você não conhece esse material, eu recomendo fortemente que vocês olhem nesse infográfico. E o grande desafio do ano que vem, que é essa questão do ensino médio. E por que é o grande desafio? Vocês sabem que nós vamos começar a lidar com uma possibilidade maior de personalização, especialmente nos itinerários formativos e na orientação sobre o projeto de vida dos nossos alunos. O aluno vai poder escolher um itinerário apenas no momento da sua entrada, ou vai poder escolher o itinerário durante o seu caminho, que é esse modelo B,
ou mesmo ele pode montar um itinerário absolutamente personalizado numa lista ofertada de unidades curriculares pela escola. Para poder fazer a oferta nesse nível de personalização, vai exigir toda uma mudança do seu sistema de registro escolar, vai ter que ter um ambiente virtual de aprendizagem, mesmo que seja para registrar as atividades do presencial. E por quê? Os itinerários formativos nos impulsionam para essa transformação, que é uma mudança paradigmática da personalização. Nós temos aí todo um regramento sobre aproveitamento de estudos e de experiências profissionais, inclusive para o chamado quinto itinerário, na educação profissional e tecnológica, no outro eixo de itinerários formativos da educação empreendedora, que são sempre coisas novas para nós. Vamos ter que pensar em como implementar uma carga horária de EAD e trabalhar isso no formato de ensino híbrido. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar vários eventos que eu realizei ou participei sobre ensino híbrido, demonstrando o que é realmente ensino híbrido, como que a imprensa tem maltratado esse conceito, dado o conceito errado, quais são os 6 tipos de ensino híbrido que você pode praticar na sua escola e como ter uma estratégia adequada e não cara para você implantar bem o ensino híbrido. E vai ter que pensar também nas chamadas saídas intermediárias, micro-badges, né, que o aluno, ao longo do ensino médio, tenha já seus certificados que apontem, especialmente na educação profissional e tecnológica, para o emprego, para o trabalho, para algo que ele possa se dedicar. Porque hoje há uma certa, eu diria que uma certa indução para que o ensino médio privilegie isso, que é chamado qualificação profissional, e aí nós tivemos toda uma mudança na legislação que vocês precisam estudar agora no início do ano, com uma resolução, como vocês sabem, pela primeira vez organizando a educação profissional e tecnológica no nosso país, em todos os níveis, começando no ensino fundamental, nas séries finais, passando pelo ensino médio, pelo ensino técnico, concomitante ou não, pelos CSTs, cursos superiores de tecnologia, e pelo mestrado e doutorado profissional. E junto com essa resolução, logo em seguida, veio também uma portaria falando sobre o Ressaber, que é toda uma metodologia que você vai precisar abrir os muros da escola, dialogar com outras organizações, registrar isso e trazer saberes que, na verdade, vão ser certificados pela escola, mas vão acontecer em outros espaços de aprendizagem. Então, é muita mudança no meio de uma pandemia e que nós vamos ter que lidar. Aqui vocês podem entrar nesse site, eu deixei aqui com um link, que tem toda uma orientação de como fazer a implementação da BNCC e o novo ensino médio. Mas, passando essa parte que vocês já conhecem muito bem e devem estar preocupados com elas, eu queria falar mais especificamente sobre, dentro desse contexto, que a regulação nos impulsiona, a legislação nos abre portas, a pandemia acelera, e nessa mudança paradigmática que nós estamos, o segredo que é fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas abrem as portas para os caminhos adequados. Nós não precisamos ter todas as respostas de início. Nós precisamos saber fazer as perguntas certas, né? Nesse momento, como que vão voltar os nossos professores e professoras que vivenciaram essa aceleração pandêmica? Eu escrevi um artigo sobre isso, vocês podem procurar no meu LinkedIn ou procurem no Google pelo meu nome, sobre essa questão da aceleração pandêmica e a mudança, transformação
das escolas. Qual o impacto que isso traz hoje e trará no nosso corpo docente? E qual é o impacto que isso traz hoje aos nossos alunos, nessa síndrome que nós estamos vendo das câmeras fechadas, alunos que não querem se expor, alunos que não querem participar, alunos que sentem que talvez os melhores anos de suas vidas estão sendo, de certa forma, ameaçados pela solidão, pelo fato de estarem sozinhos em casa e cercados dessas notícias que não deveriam fazer parte da vida de uma criança, de um adolescente, que são essas notícias de centenas de milhares de mortos ao nosso redor, alguns mais próximos, mas nós somos solidários com todos eles e todas elas. Eu queria falar sobre inovação. Inovação diante desse desafio. Escreva isso. É uma mudança de paradigma que nós estamos vivendo. Nós precisamos aproveitar esse movimento e tirar a nossa escola de um modelo criado no século XVIII para a sociedade industrial e temos que pensar uma escola para o século XXI, para a chamada sociedade da informação. Eu acabei de publicar um capítulo sobre isso em um livro, está disponível no meu LinkedIn. Se você não achar, me escreve, que eu mando para você, para te ajudar também gratuitamente. Porque nós já sabemos que o modelo das escolas que nós temos, o tradicional, o impacto na aprendizagem é muito pequeno. A sala de aula tradicional ela é pouco eficaz. E quando você acrescenta tecnologia, quanto mais interação você acrescenta, quanto mais tutoria personalizada você acresce, até o ponto que nós vamos começar a usar sistemas inteligentes como tutores, via WhatsApp, via Google, o que for. E aí, aquele ideal da tutoria individual, que é a sala de aula socrática. Esse aqui é um artigo muito interessante, que traz pesquisas para nós muito atuais, e aqui eu deixo a referência bibliográfica para que vocês possam entender melhor o que os autores falam, né? E aí, nesse livro que eu recomendo fortemente para vocês, sobre tecnologias e currículo, trajetórias convergentes ou divergentes, da professora Beth Almeida e o professor José Armando Valente, da Unicamp, a Beth Almeida da PUC, eles falam sobre essa questão de currículo, porque a BNCC não é simplesmente uma nova escrita curricular. Se você entende assim, você está perdendo uma grande chance de aproveitar esse movimento e levar a sua escola para um novo patamar. Eles dizem lá: compreendemos o conceito de currículo como uma construção social que se desenvolve em ato no âmbito da interação dialógica entre escola, vida, conhecimento e cultura e produz percursos diversificados. Então, eles alertam que existe uma diferença entre o chamado currículo formal e o currículo experienciado, tanto pelos alunos quanto pelos professores. E quando nós entendemos o currículo dessa forma, como algo vivo, nós aproveitamos esse momento para pensar uma nova arquitetura curricular que vai privilegiar a interdisciplinaridade, vai privilegiar o uso crítico e criativo da tecnologia, vai privilegiar a espiritualidade, a compaixão, e vai trazer da cultura, ou seja, a escola aberta para as famílias, a escola participativa, a escola democrática, para gerar o máximo de personalização possível na experiência de aprendizagem dos alunos, que hoje, mais do que não faz sentido decorar coisas, eles precisam desenvolver a sua metacognição, ou seja, aprender a aprender. Aprender a aprender. E aí a gente fala, para isso,
de você aproveitar esse momento e pensar quais são os tipos de inovação que eu pretendo implementar e em quais prazos eu pretendo implementar. Porque nós temos alguns tipos de inovação. Você pode fazer uma análise da inovação no nível de um componente ou no nível do sistema. E você pode pensar numa inovação incremental, de pequenas mudanças, e você pode pensar em uma inovação radical. A inovação incremental é você fazer o que já faz, porém melhor. No meio do caminho, um pouco mais avançado, você pode fazer uma novidade para a sua escola. E aquilo que é radical é uma novidade para o mundo. Então, pensando em uma inovação incremental no nível de componente, seria isso, você modernizar o seu currículo para atender a BNCC. É uma pequena inovação. Ah, eu vou implantar um ensino híbrido na minha escola? Ok, é uma inovação incremental que todo mundo vai implantar. Então, uma inovação de nível de sistema. Não, eu vou avançar um pouco mais, vou colocar um ambiente virtual de aprendizagem na minha escola e esse ambiente virtual de aprendizagem estará integrado ao sistema acadêmico para eu fazer esse registro personalizado dos itinerários, dos projetos de vida, do eixo do empreendedorismo, do reconhecimento de saberes. Então, aí já é uma novidade um pouco mais avançada, um pouco mais ampla na sua escola. Ah, não, eu vou adotar recursos educacionais abertos de forma criativa, ter um referatório aqui na minha escola, uma curadoria com meus professores, uma curadoria com os meus alunos, e eu vou ter algo totalmente diferente de todo mundo e sem gastar nada, porque hoje existe uma multidão de recursos educacionais abertos, eu posso, inclusive, economizar nessa questão. Aí você já está fazendo uma novidade um pouco mais ampla, uma inovação um pouco mais ampla em nível de sistema, porque essa é uma tendência, tem inclusive uma portaria do MEC determinando que tudo que é produzido pelo setor público se transforme em material didático, recursos educacionais abertos. E aí sim, uma inovação radical seria pensar como que eu vou fazer essas certificações intermediárias, essas micro-badges, usando uma tecnologia de blockchain. Blockchain é um nome fantasia para esse Distributed Ledger Technologies, que é uma tecnologia nova que as pessoas vão carregar os seus certificados e eles serão reconhecidos no mundo inteiro a partir dessa topologia de blockchain. Ah, não, uma inovação mais radical em nível de sistema. Ah, eu vou usar Learning Analytics no meu ambiente virtual de aprendizagem para que eu tenha alguma automação no processo de personalização da relação de ensino-aprendizagem com os meus alunos e alunas. Então, veja que você precisa ter uma estratégia de inovação, quais são os tipos de inovação que você vai adotar e em que momento, e conforme as suas condições, e muitas vezes você vai ter que buscar uma parceria para isso. E o que é mais importante, como que eu formo? Tem um programa de capacitação de professores e professoras para que a interdisciplinaridade, que é a essência da BNCC, é a interdisciplinaridade, para que ela realmente aconteça. E a interdisciplinaridade, então, a maneira como nós trabalhávamos antes, que era a multidisciplinaridade, existe uma temática comum, mas não existe relação nem cooperação entre as disciplinas. A interdisciplinaridade, existe cooperação e diálogo entre as disciplinas e existe uma ação coordenada. Isso muda a forma como eu atribuo hora para o professor, isso muda a forma como nós selecionamos os materiais didáticos, isso muda a forma como nós trabalhamos a avaliação de aprendizagem, que é obrigatoriamente formativa, e muda a tecnologia que ampara os nossos professores e alunos
para suas relações de ensino e aprendizagem. Se nós não dermos conta de trazer a interdisciplinaridade para ela se tornar realidade na prática da nossa escola, esquece, você não vai ter condições de sobreviver, porque a BNCC, ela exige isso. Inclusive o Enem vai ser todo alterado para dar conta dessa interdisciplinaridade. E o outro passo que vai além, que é a chamada transdisciplinaridade, que é a cooperação entre todas as disciplinas e as interdisciplinas. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o tema da interdisciplinaridade, eu deixei aqui esse artigo recomendado para vocês, Práticas Pedagógicas para Desenvolver o Espírito Crítico Científico no Aluno. Então, tem bastante material para vocês lerem, bastante material para vocês ficarem preocupados, perderem um pouquinho mais no sono e pensarem como que eu, enquanto gestor educacional, educador, gestor escolar, mudo a minha escola para privilegiar a interdisciplinaridade. Eu quero deixar essa frase aqui de um futurólogo chamado Gerd Leonhardt. Inclusive, essa imagem, ele também que libera. E ele diz assim: a sua habilidade de pensar a partir do futuro, ao invés de pensar sobre o futuro, determina o seu sucesso ou a sua irrelevância. Eu vou repetir. A sua habilidade de pensar a partir do futuro, ao invés de pensar sobre o futuro, determina o seu sucesso ou a sua irrelevância. Ontem o professor Valceni nos falava sobre nós capturarmos essas partículas do futuro para nos ajudar a moldar um novo presente que nos impulsione para esse futuro. Então, a sua habilidade de pensar a partir do futuro, ao invés de pensar sobre o futuro, determina o seu sucesso ou a sua irrelevância. Eu deixo aqui, tem um link aqui também, eu mantenho esse blog gratuito com notícias que eu leio todo dia, fontes interessantes de recursos. Você entra lá, pode se cadastrar, é de graça, sempre será, e você pode clicar em um título e terá condições de ir diretamente para a fonte e se atualizar. Eu leio bastante coisa, se atualizar aí durante o dia sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia e da inovação na educação. Esse material estará à disposição de vocês e eu gostaria de, então, me colocar à disposição para responder eventuais questões, discordâncias, observações, que a gente possa ter um momento também dialogado. Acho que ainda a gente tem um pouco de tempo, né, professor Rogério, para isso. Temos sim. Quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat, que o Wanderson estará passando para a gente aqui nessa plataforma que nós estamos usando, e o professor Luciano vai ter acesso direto a essa pergunta. Então, podem ficar à vontade para fazer suas perguntas ou colocações, né? Aproveitando aí o professor Luciano, com todo o seu conhecimento, com tudo aquilo que ele tem estudado sobre educação em geral, né? E principalmente sobre o tema de hoje. Você também pode começar com uma, professor Rogério, se o senhor quiser. Vamos lá, então. Só achou que foi útil a apresentação? Faz sentido para o evento? Faz muito sentido, até porque eu tenho te acompanhado em alguns dos seus artigos, né, e publicações, né? Nós participamos, o professor Luciano participa do nosso grupo lá de WhatsApp, está sempre postando alguma coisa para apoiar, né, os gestores, os educadores. Participo de outro grupo que ele participa também, e que ele é bastante ativo, que é o grupo da Carta Consulta.
Então, às vezes, estou tirando algum material de lá, passando para o nosso grupo, ou para o grupo da instituição onde eu trabalho também, né? Então, isso acaba sendo muito importante para nós podermos pensar melhor a respeito disso. Mas vamos falar um pouco de ensino médio, professor Luciano. Nessa nova configuração de ensino médio, você acha que a questão da passagem do aluno para o ensino médio pode modificar no Brasil, na questão do Enem, o vestibular, né? Porque a gente passa a ter uma... É claro que o Enem se conecta ao ensino fundamental e ao ensino médio, né? E vice-versa, né? Mas com uma nova proposta de educação, será que a gente pode chegar a um ponto de ter um outro tipo de ingresso, um outro tipo de processo seletivo, como nota? Eu vou citar um exemplo. O meu filho foi aprovado no IFES, meu filho do meio foi aprovado no IFES, né, que é o Instituto Federal aqui do Espírito Santo. E ele é muito ansioso, desculpe, e ele acabou, como esse ano, por conta da pandemia, não houve prova. Houve análise de currículo. Por causa da análise de currículo, ele acabou sendo aprovado, né? E está se dando muito bem, já começaram as aulas, ele está fazendo curso sobre informática na internet, no Instituto Federal, e está sendo uma bênção para ele e para a nossa família, né? E nós vimos que isso fez uma diferença muito grande, foi uma bênção de Deus neste momento. Não sei se ele, com toda a ansiedade dele, né, ele teria essa condição de estar passando numa prova. Mas pela análise de currículo, ele passou e passou muito bem, né? Então, será que haverá uma outra proposta de ingresso ao ensino superior com essas mudanças que nós temos? O que você acha disso? Eu creio que o que vai ser colocado, que a grande mudança cultural que se aproxima é uma valorização do ensino técnico. Hoje, o que mais nós temos no Brasil são pessoas que se formaram no ensino superior e estão cronicamente, estruturalmente desempregadas, ou trabalham fora da sua área de formação e em áreas de subaproveitamento. Então, assim, termina o curso superior, mas vai trabalhar em uma atividade que não pede ensino superior e que o salário é muito inferior. E isso está demonstrando o quê? Há um desencaixe entre o ensino superior tradicional brasileiro, que é bacharelista, né, e o que o mundo do trabalho está demandando. Então, nós temos hoje no Brasil, entre desempregados e desalentados, 40 milhões de pessoas, e muitas sem condições de reingressar no mundo do trabalho. É desemprego estrutural mesmo, não é passageiro, porque é anterior à pandemia a tendência. E, do outro lado, nós temos setores com vagas ociosas que não conseguem preencher, especialmente no campo da economia digital. E aí o curso técnico ele será cada vez mais valorizado pela família, pelas famílias, especialmente nesse campo que o seu filho está estudando, né, nas áreas que são afeitas à economia digital, porque muitas vezes o menino, a menina vai terminar o ensino técnico já trabalhando e já com um salário muito alto. As pessoas estão fazendo contas. Se eu fizer uma certificação Microsoft, Adobe, Amazon, Google, qualquer uma dessas, uma certificação de aprender desenvolvimento para isso, por exemplo, Azure, IBM, Watson, eu termino a certificação, não tenho um curso superior e arrumo um emprego de 10, 12 mil reais. Ou então, agora, como está acontecendo na pandemia, que o trabalho, o home office se tornou corriqueiro, e o dólar está muito alto, as empresas do exterior estão vindo contratar brasileiro que trabalha daqui e ganha em dólar, né? Sem sair do Brasil. Então, nessas mudanças, o ensino médio passa por uma mudança
radical, né? Uma mudança radical. Aqui está o professor Junqueira, do Sistema Mackenzie de Ensino. Quero deixar um grande abraço para ele, nosso amigo querido, nosso irmão. Ele está dizendo que outras grandes mudanças estão em discussão e pode ocorrer no curto prazo no âmbito da educação básica. Então, as famílias vão perguntar, e olha que equilíbrio difícil, né, professor Rogério? Excelente a pergunta do professor Junqueira. Como que eu vou equilibrar o que as famílias querem, que é o meu filho aprenda pensamento computacional, programação, STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e ao mesmo tempo eu dou um suporte de competências socioemocionais para ele encarar uma vida que coloca a infância e a adolescência cada vez mais no meio de uma competição, de uma guerra, de que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter a imagem perfeita para o Instagram ou para o TikTok. As escolas cristãs estão numa posição privilegiada para ajudar nisso, mas precisa ter esse equilíbrio entre essa formação de competências cognitivas mais relacionadas e aplicáveis à economia digital e essa questão do socioemocional. E no médio, eu diria que a grande onda que vem aí é o ensino técnico. Essa mudança de janeiro agora da educação profissional e tecnológica é uma mudança radical. Tem que ler a portaria, tem que ler a resolução. Eu estou em contato com o MEC e o governo, inclusive, vai financiar muita coisa no mundo do ensino técnico, inclusive para escolas comunitárias, não apenas para os IFES. Os IFES hoje têm muito mais alunos do que as universidades federais. E tem muito mais escolas do que as universidades federais, né? Aqui uma pauta em alta. O professor Murilo, né? Fala sobre a regulamentação da educação domiciliar no Brasil. Creio que até dezembro teremos uma documentação oficial. Professor Murilo, esse é um assunto que eu ainda não estudei, para ser bem sincero. Eu estou vendo o debate, inclusive já chegou lá na FNE, no Fórum Nacional de Educação, mas nós temos que esperar para ver aí como que vai ser regulado isso pelo Congresso, para saber que tipo de lei que vai acontecer. Agora, não creio que seja, a minha impressão, não creio que seja um fenômeno de massa. Educar crianças e adolescentes em casa não é algo simples, é algo complexo e não é algo barato. É mais caro do que uma escola normal e é mais caro do que um ensino normal. Estou respondendo aqui, tá, professor Rogério? Estamos aqui Sim, com fica à vontade. o reverendo Antônio Augusto de Souza, é um grande amigo, irmão nosso, presidente das pastorais metodistas no Brasil. Podemos dizer que estamos preparados para o ensino tecnológico? Qual o caminho percorrer para remir o tempo? Essa é a melhor expressão, reverendo Antônio Augusto. Nós estamos sempre atrasados. O problema desse mundo da sociedade da informação é que nós estamos sempre atrasados. Parece que todo dia, quando a gente abre um jornal, lê uma revista, parece que nós estamos lendo ficção científica, coisas acontecendo. Quem imaginou que há 3 anos atrás nós faríamos aqui um evento da Prospecta, eu estando em Belo Horizonte, o professor Rogério está em Vitória, né, professor Rogério? Vitória, isso. E hoje nós achamos isso a coisa mais natural do mundo, está todo mundo fazendo. Olha como mudou em um ano, né? Não, e quem está nos assistindo está no Brasil inteiro, né? Está no Brasil espalhados pelo Brasil todo. E achamos normal. Quer dizer, há um ano atrás ninguém sabia o que era Zoom, eu pelo menos não sabia. O que era StreamYard, o que era... Sabe? E agora nós estamos nos reunindo, ministrando aulas, acompanhando aulas práticas dessa forma. Então a mudança é muito acelerada, né? É difícil, muito difícil. Você falou sobre a questão... nós vamos à pergunta do Vicente, mas só um minutinho. Você falou sobre a questão da nova resolução, né, sobre educação profissional, educação tecnológica. Eu estudei a resolução, até porque trabalho nessa área também. Mas hoje, eu estou vivendo essa experiência, né, de montar o projeto de uma escola, né,
e da questão da construção de um projeto para o ensino médio, já dentro da nova BNCC, né, ou da regulamentação da BNCC, tudo isso, do novo ensino médio. A gente pode optar por vários caminhos. Você pode pegar uma disciplina e dar um aprofundamento maior, né, de química, por exemplo, ir para química tecnológica, né, algo assim. Você pode pegar a física e dar um aprofundamento, uma nova abordagem da física, etc. Ou você pode seguir esse caminho aí do ensino técnico, né? Dentro dessa, eu tenho certeza que muitas escolas que são mais preparatórias para o Enem, elas vão disfarçar um pouco essa questão de pegar uma aula de química, né, colocar lá no eixo formativo, mas no fundo vai continuar sendo aula de química. Mas nesses caminhos, nessas possibilidades que tem para o ensino médio, pensando nas nossas escolas cristãs agora, a opção pelo ensino tecnológico seria, então, uma excelente opção para esse momento? Primeiramente, quem está trabalhando hoje em ensino médio, eu acho que precisa pesquisar, reler os clássicos da nova pedagogia. Reler o Manifesto da Escola Nova de Anísio Teixeira, de 1932, que nós ainda não conseguimos implementar. Reler John Dewey, reler Montessori, reler Darcy Ribeiro, porque nós temos que fazer já uma matriz curricular que seja interdisciplinar. Escreve o que eu estou te falando. Tem que ser, na minha opinião, tem que ser obrigatoriamente interdisciplinar. Tem que inserir a cultura maker. Os alunos não aguentam mais aula expositiva. Tem que ter a cultura maker para o aluno aprender fazendo. E esquece o Enem. Se você tiver um currículo bem estruturado, de forma interdisciplinar, com professores capacitados, avaliação formativa, os muros da escola abertos, trazerem organizações, ir nas organizações, desenvolver o eixo do empreendedorismo, o pensamento computacional, o seu estudante vai chegar no Enem e vai tirar o máximo. Vai tirar o máximo na redação, vai tirar o máximo nas provas. Você não precisa preparar ele para o Enem. Você precisa preparar para a vida. Então, esse momento é muito oportuno para fazer essa inovação que eu estou dizendo, de pensar a escola para o século XXI. E isso, disciplina é coisa do século XVIII. Acabou isso. Disciplina é coisa que Humboldt já criticava, o pai da Universidade Moderna, no século... Ele já criticava no século XVIII. Então, assim, nós temos que pensar de forma interdisciplinar, temos que focar na questão da tecnologia para que os nossos estudantes já estejam aptos para esse novo mundo do trabalho, as famílias vão valorizar isso. E a pergunta do professor Vicente sobre a espiritualidade no ensino médio. Professor, hoje, graças a Deus, já existem pesquisas sérias no campo da psicologia e da psiquiatria que comprovam que todo ser humano nasce com uma capacidade para a espiritualidade. A espiritualidade é algo inato ao ser humano. E que ela pode ser desenvolvida com o apoio da família e com o apoio da escola. Isso vale para todas as etapas da vida. E também há pesquisas que comprovam, se o senhor quiser, me escreva depois que eu te mando a indicação bibliográfica, que crianças e adolescentes com maior espiritualidade, uma espiritualidade mais bem desenvolvida, eles são mais resistentes às dificuldades da vida, não caem, né? Caem pouco, caem menos ou não caem na questão das drogas, da bebida, das perdições da vida. E os americanos têm uma palavra que é thrive, que é isso, superam, são capazes de superar as adversidades com maior sucesso do que quem não tem espiritualidade. Então,
a espiritualidade, a meu ver, ela tem que ser trabalhada também de uma forma, e aí eu diria até que transdisciplinar. Como pensar a espiritualidade a partir da química? Não é que eu vou dar meu material didático, vai ficar citando o tempo todo e comparando as coisas, não. Mas a espiritualidade perpassa todas as áreas do conhecimento e dá significado a todas as áreas do conhecimento. Agora, será que os nossos professores e nós mesmos temos também desenvolvido a nossa espiritualidade? Porque esse é o tipo da coisa que você não consegue ensinar falando. Você consegue ensinar pelo exemplo, pelas suas atitudes. Então, vai pedir, quem sabe, um avivamento no meio dos docentes. Um avivamento espiritual. Olha que interessante. Eu acho que eu resumiria um pouco a sua resposta em relação à pergunta que eu tinha feito da seguinte forma. Nós temos que quebrar os muros, né? Os muros da disciplina, os muros da escola, da sala de aula, né? Para que haja essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade e o conhecimento seja amplo, né? E possa realmente ter uma aprendizagem do aluno para esse presente, para esse futuro que se aproxima. É isso aí. Luciano, mais alguma consideração? Trazer as famílias, né, professor Rogério? Porque na hora que mudar, todos nós temos uma cultura de aprendizagem da forma como nós aprendemos, né? Então, na hora que você muda muito a matriz, muda a abordagem, muda a metodologia, é preciso trazer a família, mostrar para a família, explicar para a família e provar para a família que vai ser melhor assim. Então, vai ser um momento que vai exigir muito diálogo de todos nós, né? Estou vendo aqui um abraço do reverendo Josué Menezes, um abraço muito grande, grande educador também e um bom amigo, né? Muitos amigos aqui hoje, viu, professor Rogério? Que bom, que bom. Isso, eu tenho certeza que só o fato de nós termos divulgado e saberem que você estaria presente, né? Essas pessoas que já te conhecem estão aqui com a gente também por conta disso. Bom, nós vemos que é uma oportunidade muito grande, né, pela toda a palavra que o professor Luciano nos passou, de repensar, né, a escola, não só a escola no sentido secular, se podemos colocar assim, mas no sentido da escola cristã, né? Quer dizer, de trazer a família, de trabalhar a espiritualidade, de trabalhar a questão da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Então, nós temos realmente muito caminho aí pela frente para trilharmos, e nós queremos agradecer muito, professor Luciano, pela sua contribuição. Como eu já disse, eu sei que você estuda bastante, escreve bastante, produz bastante, né? E eu recomendo às pessoas para que estejam realmente acessem o seu blog, peguem os materiais, estudem, porque nós precisamos realmente estar preparados. Temos que ter esse embasamento, né, para não fazermos a coisa também de qualquer maneira. E agradecemos, então, imensamente por você ter estado aqui conosco, por estar lá no nosso grupo, por estar participando desse projeto que a Prospecta tem de apoiar as escolas cristãs. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida e tudo aquilo que você realiza. Amém. Eu que agradeço, professor Rogério, a você, ao Léo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Amanda, me manda a notícia. Obrigado. Amém. Né? E a cada um e a cada uma que está aqui com a gente nessa noite. É uma honra estar com vocês. Professora Elvia, um abraço saudoso para você também, para o seu marido, viu? Para a nossa pastora Ângela Valadão. Deus abençoe e boa noite. Obrigado.